Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula de algoritmo e lógica de programação. Na aula passada nós vimos o que é algoritmo e lógica. Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar a nossa lógica, o nosso algoritmo no mundo real para o nosso computador. Algoritmo computacional. Um algoritmo, intuitivamente, é uma sequência finita de instruções ou operações básicas cuja a execução em tempo finito resolve um problema computacional, qualquer que seja a sua instância. Ou seja, é pegar o nosso algoritmo, a nossa lógica, no mundo real, para nós tentarmos resolver esse tipo de problema no nosso computador. A linguagem que a gente vai utilizar é a linguagem C, e o nosso programa para executar o nosso projeto vai ser um Dev C++. Entrando no nosso programa Dev C++, nós temos que saber o conceito de entrada e saída de processo. A entrada e saída na linguagem C são os mesmos comandos, que é o printf. O que o printf vai fazer? O printf ele pode ser tanto como entrada e saída de processo. Aqui um exemplo que eu coloquei para vocês. O usuário teve dois comandos de entrada e uma saída. Primeiro exemplo, printf, comando de entrada. O comando de entrada aqui foi fazer o seguinte: digite a primeira nota. O usuário digitou a nota 10. Outro comando de entrada, digite a segunda nota, que foi a nota 8. O que é comando de entrada? O comando de entrada nada mais é do que o nosso sistema interagir com o nosso usuário, tá? Então foi fazer o seguinte: digite a primeira nota. O usuário foi lá e digitou nota 10. Digite a segunda nota. Então o usuário foi e digitou nota 8. A saída, o comando de saída é também o printf, só que faz o seguinte: o usuário não tem a ação, a interação com esse resultado. Por quê? O comando de saída é apenas mostrar para o usuário a saída. Exemplo aqui foi fazer com que nosso sistema pegasse duas notas de um aluno e fazer a média e mostrar a média final para o aluno. Então foi feito o seguinte: digite a primeira nota. O usuário digitou 10, que foi comando de entrada. Segundo, digite a segunda nota, que foi 8, comando de entrada. Nosso sistema fez o seguinte: pegou essas duas notas, fez a média e mostrou para o usuário a resposta final, que foi a média 9. Então, o comando de entrada nesse caso foi: digite a primeira nota, digite a segunda nota. E o comando de saída foi exibir a média de aluno, que foi a média 9. Feito isso, precisamos saber o que é variáveis e por que variáveis é tão importante para o nosso desenvolvimento, tá? Variáveis, podemos definir variáveis como um espaço reservado na memória do computador contendo um dado com um nome para acessá-lo. Então, o que é variáveis? Nada mais é do que um nome que a gente dá, ele fica armazenado na memória do computador com o dado que o usuário vai digitar. Supomos que temos uma memória. Nessa memória, nesses pontos coloridos, o computador está executando no momento. Por exemplo, no azul, eu estou com o Word aberto. No verde, a memória está utilizada
para o YouTube. E o roxo é para Media Player, que eu estou ouvindo música nesse exato momento. O que vai fazer? Eu fui lá no meu programa, criei uma variável chamada N1 e N2. Ele vai fazer o seguinte: vai vir na minha memória, procurar um espaço vazio e vai colocar meu nome da minha variável num espaço na memória. Por exemplo, o N1 e o N8, o N1 e o N2. O que vai fazer? Eu procurei um espaço na memória, achei um espaço na memória, guardei a variável N1. Foi lá, procurou um espaço na memória N2. Fiz com que o usuário digitasse duas notas. Um N1 com o valor 8 e o N2 com o valor 9. Então o que aconteceu? A minha variável que eu digitei e o que o usuário digitou, eu armazenei na minha variável no lugar que estava vazio. Então isso é uma variável. Variável é um nome que nós damos para o nosso programa que fica armazenado no espaço na memória, contendo o dado do usuário. Feito isso, para a gente criar variáveis no nosso programa, em todas as linguagens de programação, existem conceitos que não podem conter algumas caracteres ou números para declaração de variáveis. Existem regras para você declarar as variáveis no programa. Uma delas, a variável deve sempre começar com letras. Não podemos começar variáveis com números. Não podemos chamar nossa variável com números. Temos sempre que chamar nossa variável com letras. Segunda regra, que não podemos conter caracteres especiais, exceto underline. Então, a nossa variável sempre tem que começar com uma letra e não poder conter caracteres especiais, que são acentos, símbolos, espaço, vírgula, exceto underline. E terceiro, não pode ser uma palavra reservada. Qualquer programa que a gente utiliza para a gente aprender lógica de programação ou para programar, no sistema existem palavras reservadas. No caso, não vou entrar no caso agora, mais para frente eu vou mostrar para vocês que existem algumas variáveis ou alguns métodos que são reservados para a determinada linguagem. Feito isso, vamos ver alguns exemplos de variáveis. Variável N1. Então fui lá no meu programa, eu criei uma variável chamada N1. N1 é uma variável correta? Se a gente vir nas três regras, na primeira regra a gente vê que a nossa variável é correta. Por quê? Deve começar com uma letra. Se nós vimos aqui, N1 começou com a letra N. Então, a nossa variável está correta. Outro exemplo. Primeira nota. Vamos ver nos nossos três itens. Deve começar com uma letra. Então, não podemos criar uma variável chamada primeira nota, que começou com um número. Outro exemplo. Salário bruto. Vamos ver nas nossas três regras. Deve começar com uma letra? Deve. Beleza. Segundo, não pode conter caracteres especiais, exceto underline. Essa variável é uma pegadinha, porque começou com uma letra, com S, e tem underline. Só que
nosso salário tem caracteres especiais, ele tem acento. Então a variável não é correta. Se no caso não tivesse esse acento no a variável estaria correta, porque teve um underline. O underline pode. Média. Variável média. É uma variável correta? É, porque começou com uma letra e é uma letra. Preço. Preço, na verdade. Preço pode? Pode, porque começou com uma letra. Se fosse preço, não poderia, porque o C cedilha não vale. É um caractere especial. Novidade. É uma variável correta? Não. Por quê? A primeira regra. Deve começar com uma letra. Então, a variável novidade não pode. No caso aqui, salário bruto. Salário, espaço, bruto também não poderia, porque espaço é um caractere especial. Se fosse salário junto com bruto, aí a variável estaria correta. Aprendemos o que é variáveis, as regras para a gente definir as variáveis, e agora vamos aprender quais são os tipos de variáveis na linguagem C. Tá? Na linguagem C, os principais utilizados são caracteres, inteiros, reais e cadeia. Vamos ver cada um tipo delas. Tipo caractere é do tipo letras, são textos, tá? Os inteiros são números inteiros. E o real são números fracionados, são números quebrados. E o cadeia também são caracteres. Caractere representando na linguagem C é conhecido como char. Exemplo: o char ele apenas consegue obter um valor de caractere. Exemplo aqui: A, D, K, C, X. E é, entre aspas, simples. Tá? Então, o caractere representando na linguagem C, ele apenas utiliza um caractere. Inteiro. Inteiro representando em linguagem C é int, que são os números inteiros. 9, 0, menos 2, 7, 250. Real. O real, na linguagem C, é representado como float. Float, o que são? São os números quebrados. Exemplo, 2.4, 15.5, 3, menos 14.9. Repara que eu não utilizei nem aspas no inteiro e nem no real, porque são números. Apenas aspas se for caracteres. E outra, se você ver no real, temos pontos através de vírgulas. Porque qualquer sistema, qualquer linguagem de programação utiliza-se ponto através de vírgulas. E também existe o número 3. Vendo aqui, eu acabei de explicar que os números inteiros é reconhecido como int. Então, por que está no float? No float, o 3 e o 3.0 é a mesma coisa. Só que no inteiro a gente não pode ter número fracionados. E no real podemos ter números inteiros. A cadeia também é para caracteres. Exemplo: Pedro, João, 9, C, D. Qual que é a diferença de cadeia para caracteres? O cadeia você é representado na linguagem C como char entre colchetes. O que significa esse colchetes? Ele limita o tamanho do caractere. Por isso que podemos utilizar nomes como Pedro, João, 9, C, D. E um caractere é apenas um caractere. Se a gente pôr em char entre colchetes o valor 4, aqui no exemplo se encaixaria apenas no João
9CD. A palavra Pedro não se encaixaria porque a gente limitou no char entre colchetes tamanho 4 e o Pedro tem 5 caracteres. Constantes. Constantes é um determinado valor fixo que não se modifica ao longo do tempo, durante a execução de um programa. Exemplo: nome da constante, o valor da constante. Exemplo: nota recebe 10. Até agora nós vimos o que é variáveis, as regras das variáveis e o tipo das variáveis. Já o nome das variáveis, na raiz, você já percebe que é varia. Então quer dizer que a variável é um valor que varia, não é um valor fixo. Essa é a diferença da constante. O constante é um valor fixo determinado para o desenvolvedor que criou o sistema. Por exemplo, anteriormente eu dei um exemplo que o usuário digitasse a primeira nota, a segunda nota e o nosso sistema, o nosso programa, daria o resultado final para o usuário. Tá. Por exemplo, que a gente cria uma constante com a nota valor 10. Então, o que o usuário vai fazer? No nosso programa, nós desenvolvedores criamos a primeira nota com o valor 10. Se o usuário vai apenas digitar o valor da segunda nota, porque o valor da primeira nota, nós programadores já criamos uma constante com o valor da primeira nota 10. Então, o que o usuário vai fazer? Ele só tem permissão para digitar a segunda nota. Se o usuário digitou a segunda nota valendo 10, o nosso programa vai pegar a constante que nós criamos com o valor da primeira nota 10 mais o valor que o usuário digitou 10, dividindo por 2 e exibindo a média final, que vai ser 10. Isso é a diferença de uma constante para uma variável. Pessoal, na próxima aula nós vamos ver o que são identificadores na linguagem C. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.